Olá! Sente que as doenças o perseguem? Cansaço, gripes constantes? Se tem mais de 60 ou 70, a resposta pode estar na falta destas 4 vitaminas baratas. Neste vídeo curto e direto, revelo os segredos para fortalecer a sua imunidade e afastar as doenças sem gastar uma fortuna. Vai descobrir exatamente quais as vitaminas essenciais, onde encontrá-las e como transformam a sua saúde. Quer viver com mais energia e vitalidade? Então, prepare-se para blindar a sua saúde e inscreva-se no canal para mais dicas incríveis. Sentir que a saúde já não é a mesma de antigamente, que o corpo responde de forma diferente, que uma simples mudança de tempo já traz um resfriado, ou que aquela energia que sobrava parece ter diminuído, é algo que muitos de vocês que já passaram dos 60, talvez até dos 70 anos me contam com frequência. É como se o corpo ficasse mais vulnerável, mais suscetível a qualquer ventinho ou bactéria que apareça. E isso, claro, preocupa. Afinal, a gente quer aproveitar a vida, estar perto da família, ter disposição para as atividades do dia a dia, sem ficar refém de tosses, espirros ou dores que insistem em aparecer. É uma fase da vida que traz sabedoria, experiência, mas também alguns desafios físicos. E a imunidade, essa nossa linha de frente contra as doenças, é uma das áreas que podem pedir um reforço especial. Muitas vezes a gente pensa que precisa de remédios caros ou tratamentos complicados para se sentir melhor, para ter o corpo mais forte contra as infecções. Mas a verdade é que a natureza nos oferece aliados poderosos, muitas vezes esquecidos, e o que é melhor, bastante acessíveis ao nosso bolso. São nutrientes que o nosso corpo precisa, principalmente com o passar dos anos, para continuar funcionando bem, para manter essa armadura natural que nos protege, que a falta deles pode ser um dos grandes culpados por essa sensação de fragilidade, por essa porta aberta para os resfriados, gripes e outras infecções oportunistas que insistem em nos visitar. É sobre esses aliados, essas defesas naturais que podemos reforçar com algo tão simples quanto a alimentação, que vamos conversar agora. Não se trata de fórmulas mágicas, mas sim de entender como o nosso corpo funciona e como podemos dar a ele o suporte que ele precisa para se defender. Começando por uma vitamina que todo mundo conhece, mas talvez não saiba a real importância dela para a nossa defesa depois de uma certa idade. A vitamina C. A famosa vitamina da laranja. A gente cresce ouvindo que ela evita gripe, que é boa para a saúde. E é mesmo. Mas para nós que já acumulamos algumas décadas de estrada, a vitamina C tem um papel ainda mais especial. Pense nela como um soldado superativo no nosso exército de defesa. Ela não só ajuda a produzir mais soldados, células de defesa, os famosos glóbulos brancos, como também ajuda esses soldados a lutarem melhor contra os invasores, que são os vírus e as bactérias. Além disso, a vitamina C é uma poderosa faxineira do nosso corpo. Ela é um antioxidante, o que significa que ela combate os radicais livres, umas moléculas danadinhas que ficam passeando pelo nosso corpo e causando estrago nas nossas células, inclusive nas células de defesa. Com o passar do tempo, o nosso corpo vai acumulando mais esses radicais livres e a vitamina C entra em campo para limpar essa bagunça, protegendo as nossas células e mantendo a imunidade afiada. Por que isso é mais crucial para quem já passou dos 65? Porque o nosso sistema de defesa, assim como outras partes do corpo, tende a ficar um pouco mais preguiçoso com a idade. A produção de células de defesa pode diminuir, a capacidade delas de identificar e atacar os inimigos pode ficar mais lenta. É aí que a vitamina C entra como um grande reforço, um estímulo para que essa defesa continue ativa e eficiente. Quando os níveis de vitamina C estão baixos no organismo de um idoso, é muito mais fácil pegar um resfriado que demora a ir embora, sentir um cansaço que não passa, ou ter a sensação de que o corpo está sempre luteando contra alguma coisa. Pequenos machucados podem demorar mais para cicatrizar. A pele pode ficar mais seca e sem viço. São sinais sutis que muitas vezes a gente confunde com a própria idade.
mas que podem ser um alerta de que o corpo está precisando de um reforço na vitamina C. E a boa notícia? Encontrar vitamina C é muito fácil e barato. Esqueça os sucos de caixinha cheios de açúcar. A natureza nos dá essa vitamina de bandeja em frutas deliciosas e acessíveis. A laranja, claro, é uma campeã. Mas a acerola, então, essa sim é uma potência de vitamina C. Goiaba, limão, kiwi, morango, manga. A lista é grande e colorida. E não são só as frutas. Vegetais como o pimentão, principalmente o amarelo e o vermelho. Brócolis, couve-flor e folhas verdes escuras também contêm boas quantidades. Incluir uma porção dessas frutas ou vegetais no seu dia a dia já faz uma diferença enorme. Um suco fresco de laranja pela manhã, uma salada colorida no almoço com pimentão, um lanche da tarde com morangos. Pequenas mudanças que cabem no bolso e trazem um benefício gigante para a sua imunidade. Lembre-se, o corpo absorve melhor a vitamina C dos alimentos frescos. Então, sempre que possível, prefira as frutas e vegetais in natura. É um investimento na sua saúde que custa pouco e rende muito em bem-estar e menos idas ao médico por causa de infecções bobas. Uma defesa mais forte significa mais liberdade para viver a vida sem medo de ficar doente a todo momento. Passando para outra vitamina que tem ganhado muita atenção e com razão por seu papel na imunidade, a vitamina D. A vitamina do sol. Por muito tempo, a gente associou a vitamina D apenas à saúde dos ossos, à prevenção da osteoporose. E sim, ela é fundamental para isso, ajudando o cálcio a se fixar onde deve. Mas a ciência tem mostrado cada vez mais que a vitamina D é uma verdadeira maestrina do nosso sistema de defesa. Ela não é um soldado, mas sim alguém que ajuda a orquestrar a resposta imune. Ela influencia o comportamento das células de defesa, ajudando a garantir que elas reajam na hora certa e da maneira certa contra os invasores. Quando os níveis de vitamina D estão adequados, o nosso sistema imune fica mais equilibrado, nem fraco demais para combater as ameaças, nem exagerado a ponto de atacar o próprio corpo. Para quem já passou dos 65, manter bons níveis de vitamina D pode ser um desafio ainda maior. Por quê? Primeiro, porque a nossa pele, com o passar dos anos, perde um pouco da capacidade de produzir vitamina D quando exposta ao sol. E segundo, porque muitas pessoas idosas tendem a sair menos de casa, a se expor menos à luz solar, seja por dificuldades de locomoção, por medo de quedas, ou simplesmente por uma rotina mais caseira. Essa combinação de fatores faz com que a deficiência de vitamina D seja muito comum nessa faixa etária, e quando os níveis estão baixos, a imunidade fica mais vulnerável. Estudos já mostraram que pessoas com deficiência de vitamina D têm um risco maior de desenvolver infecções respiratórias, gripes e até mesmo doenças mais sérias. Além da imunidade, a falta de vitamina D também se manifesta em outros aspectos que afetam diretamente a qualidade de vida do idoso. Fraqueza muscular é um sintoma comum, o que pode aumentar o risco de quedas. Dores nos ossos e articulações também podem piorar com a deficiência dessa vitamina. Percebe como uma coisa puxa a outra? Um corpo mais fraco pela falta de vitamina D fica mais suscetível a infecções e a problemas de mobilidade. Onde encontrar essa vitamina D? A principal fonte é a exposição segura ao sol. 15 a 20 minutos por dia, nos horários de sol mais ameno, antes das 10 horas e depois das 16 horas, dependendo da sua região, com braços e pernas expostos, já pode ajudar muito. Mas sabemos que nem sempre é possível, e que só o sol pode não ser suficiente, especialmente no Brasil, onde o filtro solar é muito usado, e ele bloqueia a produção de vitamina D na pele. Por isso, a alimentação também é importante. Mas a vitamina D não é tão abundante em muitos alimentos. Peixes gordurosos como salmão, sardinha e atum contêm alguma quantidade, assim como gema de ovo e fígado. Alguns alimentos são fortificados com vitamina D, como leites, iogurtes e cereais, mas é preciso verificar no rótulo. Na maioria dos casos, para garantir níveis adequados, a suplementação de vitamina D é recomendada para idosos,
E a boa notícia é que os suplementos de vitamina D costumam ser bastante acessíveis. Uma pequena cápsula diária pode fazer uma grande diferença na sua imunidade e na sua vitalidade. Mas atenção! A suplementação deve ser sempre orientada por um profissional de saúde, um médico ou nutricionista, que pode avaliar a sua necessidade individual e indicar a dosagem correta. É importante fazer exames de sangue para saber como estão os seus níveis e ajustar a suplementação conforme a necessidade. Com a vitamina D em dia, você dá um suporte fundamental para o seu sistema imune e ainda contribui para ossos e músculos mais fortes. É mais um pilar para você se sentir mais seguro e ativo no seu dia a dia. Agora, vamos falar de um mineral que é um verdadeiro faz-tudo para a nossa imunidade: o zinco. Ele pode não ser tão famoso quanto a vitamina C ou D, mas acredite, o zinco é essencial para que o nosso sistema de defesa funcione no seu melhor. Pense no zinco como um supervisor, que garante que todas as peças do sistema imune estejam no lugar certo e trabalhando juntas. Ele participa da formação e do desenvolvimento de várias células de defesa, desde as que identificam o inimigo até as que vão para o combate direto. Sem zinco suficiente, essas células não amadurecem direito, não se multiplicam na velocidade necessária e ficam com a sua capacidade de ação reduzida. Por que o zinco é tão importante para nós que já passamos dos 65? Porque a absorção de zinco pelo nosso intestino pode diminuir com a idade. Além disso, algumas condições de saúde e o uso de certos medicamentos que são mais comuns nessa faixa etária podem interferir na absorção ou aumentar a perda de zinco pelo corpo. Isso torna a deficiência de zinco relativamente comum em idosos, muitas vezes sem que a pessoa sequer desconfie. Quando os níveis de zinco estão baixos, o impacto na imunidade é direto. A capacidade do corpo de montar uma resposta rápida e eficaz contra infecções fica comprometida. Isso significa que você pode ficar doente com mais facilidade e, quando fica doente, a recuperação pode ser mais lenta. Outros sinais de falta de zinco incluem cicatrização mais demorada de feridas, perda de apetite, alterações no paladar e no olfato. Tudo fica meio sem gosto ou cheiro, e até uma certa apatia ou falta de disposição. Onde encontrar zinco sem pesar no bolso? A boa notícia é que o zinco está presente em vários alimentos que fazem parte da nossa cultura e que costumam ser acessíveis. As leguminosas são excelentes fontes, principalmente o feijão e a lentilha, que são a base da alimentação de muitos brasileiros. Sementes como a semente de abóbora e a semente de girassol também contêm boas quantidades de zinco e podem ser adicionadas em saladas, iogurtes ou consumidas como lanche. Carnes vermelhas magras e carne de frango também são boas fontes, mas o importante é variar a alimentação e não depender de um único alimento. Ovos e laticínios também contribuem com zinco. Garantir uma ingestão adequada de zinco através da alimentação é uma forma inteligente e econômica de dar um suporte poderoso para o seu sistema imune. Incluir feijão no prato do dia a dia, adicionar sementes nas refeições, variar as fontes de proteína. São hábitos simples que fazem uma grande diferença para manter seus níveis de zinco em dia. E lembre-se, um sistema imune bem supervisionado pelo zinco é um corpo mais preparado para enfrentar os desafios do dia a dia, com mais disposição e menos preocupações com doenças. É mais um passo para você viver com a tranquilidade e a segurança que merece. Finalmente, vamos falar de um mineral que talvez não seja tão conhecido, mas que desempenha um papel vital na proteção das nossas células e na função imunológica: o selênio. Pense no selênio como um guarda-costas que protege as nossas células, incluindo as células de defesa, contra danos. Ele trabalha em conjunto com outras substâncias no corpo para neutralizar os radicais livres, aqueles mesmos que a vitamina C combate. Ao proteger as células do estresse oxidativo, o selênio ajuda a manter a integridade e o bom funcionamento do sistema imunológico. Por que o selênio é relevante para quem já passou dos 65? Assim como o zinco, a absorção de selênio pode ser menos eficiente com o envelhecimento. Além disso,
A quantidade de selênio nos alimentos pode variar dependendo do solo onde foram cultivados. Em algumas regiões, o solo é pobre nesse mineral, o que pode refletir na quantidade presente nos alimentos e, consequentemente, nos níveis das pessoas que consomem esses alimentos. Quando os níveis de selênio estão baixos, a capacidade do corpo de se defender contra infecções pode ficar comprometida. A resposta imune pode ser mais fraca, deixando o corpo mais vulnerável a vírus e bactérias. Além disso, o selênio desempenha um papel na saúde da tireoide e em outras funções importantes do corpo, então a deficiência pode ter impactos mais amplos na saúde e no bem-estar. A fonte mais famosa e rica em selênio, especialmente aqui no Brasil, é a castanha do Pará. 1 ou 2 castanhas por dia já podem fornecer uma boa dose de selênio. Mas atenção, não exagere, pois em excesso, o selênio também pode ser prejudicial. Outras fontes incluem sementes de girassol, peixes, como atum e sardinha, carnes magras, frango, ovos e alguns grãos. A concentração pode variar, mas incluir uma variedade desses alimentos na sua dieta ajuda a garantir um bom aporte de selênio. Incluir castanha do Pará na sua rotina, seja no café da manhã ou como lanche, é uma forma simples e saborosa de obter selênio. Variar as fontes de proteína e incluir sementes na alimentação também contribui. É um mineral que, mesmo em pequenas quantidades, oferece uma grande proteção para as suas células e um suporte valioso para o seu sistema imunológico. É mais uma peça no quebra-cabeça da sua saúde, ajudando a manter seu corpo forte e resiliente contra as ameaças externas. Viu só? A vitamina C, a vitamina D, o zinco e o selênio são verdadeiros pilares para uma imunidade forte, especialmente para nós que já passamos dos 60, dos 70 anos. Eles trabalham juntos, cada um com sua função, para manter nosso exército de defesa ativo e preparado. A vitamina C como o soldado que combate e limpa. A vitamina D como a maestrina que organiza a resposta. O zinco como o supervisor que garante que tudo funcione direito. E o selênio como o guarda-costas que protege nossas células. O mais incrível é que a natureza nos oferece esses aliados de forma tão generosa e acessível. Com pequenas mudanças na alimentação, incluindo frutas, vegetais, leguminosas, sementes e algumas fontes de proteína, você já dá um suporte e tanto para a sua imunidade. Em alguns casos, a suplementação pode ser necessária, mas sempre com a orientação de um profissional de saúde que confie. Ele poderá avaliar a sua necessidade individual e indicar a melhor abordagem. Cuidar da sua imunidade não é um luxo, é um investimento na sua liberdade e qualidade de vida. É sobre ter a disposição para aproveitar cada dia, para estar com quem ama, para fazer as coisas que gosta, sem que um resfriado ou uma gripe atrapalhe seus planos. É sobre se sentir seguro no seu próprio corpo, confiante na sua capacidade de se defender. Implementar essas dicas simples sobre as 4 vitaminas baratas pode ser o divisor de águas que você estava buscando. É uma forma de autocuidado poderoso, um presente que você dá para si mesmo, garantindo que seus melhores anos sejam vividos com saúde plena e alegria. A jornada para uma imunidade de ferro começa no conhecimento e nas pequenas escolhas do dia a dia. Muito obrigado a você que já se inscreveu, deixou seu like, compartilhou este vídeo com quem precisa e deixou um comentário carinhoso. Desejo, do fundo do coração, muita saúde e bem-estar para você e toda a sua família.